Fala galera, tudo bem? Adama Traoré no Barcelona, uma das transferências dessa reta final de janela na Europa. Inicialmente o que se fala é no empréstimo com opção de compra, não obrigação de compra, mas que seria em torno de 30 milhões de euros, mais alguns bônus. Então assim, inicialmente um empréstimo podendo virar uma contratação definitiva se for do interesse do Barcelona. Adama Traoré, destaque há algumas temporadas no Wolverhampton, na Inglaterra, jogando na Premier League, chegou a fazer uma temporada muito boa, 2 temporadas, depois acho que nem seguiu no mesmo nível. Mas acho que tem vários desdobramentos disso aqui pra gente falar sobre essa contratação. Primeiro porque pra mim é uma grande surpresa. É uma contratação bastante surpreendente. Eu não esperava, não imaginaria esse retorno do Adama Traoré ao Barcelona. Lembrando que ele foi jogador da base, ele jogou no Barça B. E aí muita gente já levanta logo a questão dos jogadores que saem da base do Barcelona e que acabam não conseguindo se firmar fora e depois precisam retornar. Eu acho que esse é um caso muito particular, porque me parece muito natural que muitos jogadores formados no Barcelona tenham dificuldades fora do clube, porque o Barcelona trabalha com um modelo muito específico de jogo, e quando você não consegue, ou quando você não encontra esse mesmo modelo sendo implementado em outros clubes, você acaba tendo que se encaixar em tipos muito diferentes de jogo. Então é um outro tipo de futebol que você vai encarar. Afinal de contas, tem várias formas diferentes de você jogar. E o Barcelona trabalha dentro da sua filosofia, dentro das suas categorias de base, muito a partir do seu jogo de posição. Então esse entendimento do jogo, do estilo de jogo que o Barcelona pretende usar no time de cima, também vem para a base. Só que acaba sendo interessante, quando você está num processo de formação, que você tenha contato, que você seja trabalhado em diversos tipos diferentes de jogo, em diversas funções, em diversos funcionamentos coletivos, para que você consiga se formar de uma forma mais completa. Né, você virar um jogador mais completo, capaz de se encaixar em diversos tipos de jogo de futebol. No caso do Barcelona não é tanto assim. Então sim, a base do Barcelona tem inúmeros casos de sucesso. Mas tem também muitos jogadores que eram badalados dentro de um sistema de jogo que permitia que esses jogadores funcionassem porque eles cresceram naquela forma de jogar e que depois, quando não se firmam no time de cima e são transferidos, vão pra fora, meio que dão de cara com um mundo diferente. E nesse mundo diferente, que não é o mundo Barcelona na base, com um jeito específico de jogar, aí vem a dificuldade. Então isso me parece até algo natural. Só que por que o Adama Traoré se diferencia disso? Porque o Adama Traoré é um jogador que é muito diferente da cara do modelo de jogadores que o Barcelona forma durante os anos, dentro da sua escola. Justamente porque o Adama Traoré não tem aquele perfil do jogador mais técnico, do jogador que vai ter o passe como grande virtude, que vai ter a capacidade de reter a bola, de trabalhar ocupando espaços pré-determinados, como o jogo do Barcelona pede desde a base. O Adama Traoré é um jogador que pode se encaixar dentro de um jogo de posição, mas sendo um cara de força, de explosão. E força, então, que ele ganhou demais depois que ele saiu do Barcelona. Tem muita comparação na internet até das fotos, né? O Adama Traoré do Barça B é completamente diferente do Adama Traoré do Wolverhampton. Não só pela idade, por se desenvolver naturalmente, mas porque tem aí um ganho de força, de massa muscular, que faz com que ele seja um dos jogadores mais fáceis de identificar hoje no futebol mundial, porque ele é o cara fortão do meio, né? O cara musculoso, o cara grandão, e ele é muito grande. Agora, a gente também não pode ficar preso à questão do porte físico para falar sobre características do Adama Traoré. E a questão para mim dele não é nem a força como a principal virtude, não a força física do contato, e sim a força da explosão, a força da potência da arrancada. E aí a gente chega na questão da contratação em si. Antes da gente falar sobre o que é interessante dele, como ele pode encaixar sim ou não, eu acho que tem um outro lado que é inevitável. O Barcelona, se voltar ao mercado indo atrás do Adama Traoré, para mim é sintomático. Porque é o tipo de jogador que há anos, e em muitos anos, o Barcelona nem pensaria em ter no seu elenco. Tecnicamente falando de nível do jogador, de capacidade, de qualidade individual. O Barcelona se acostumou nas últimas décadas a ter jogadores de um nível bem mais elevado. Tanto que o Adama Traoré, ao longo dos anos, não só quando ele estava no Barça B, porque, é claro, ele muda de status depois que sai de lá, mas ao longo dos anos era impensável imaginar esse retorno, porque o Barcelona invariavelmente tem jogadores de mais qualidade para essa faixa do campo. E aí a gente entra na questão faixa do campo, que tem a ver com o encaixe dele ou não, de que forma ele pode ser útil, faz sentido a contratação e tudo. O Adama Traoré foi formado como um atacante, principalmente um atacante de lado, um ponto. E ele é um jogador que tem
uma grande virtude, que é o número de dribles. E aí eu vou relativizar essa questão de dribles, mas antes fazer o contexto. Quando a gente olha para estatísticas na Europa, nas últimas temporadas, o Adama Traoré quase sempre ou lidera ou está entre os líderes de dribles bem-sucedidos, quando a gente fala de estatísticas nas principais ligas europeias. Então, isso é algo importante, ele é um jogador que consegue superar adversários. Qual que é a definição de drible aí? Aí tá um ponto que é sempre difícil de você determinar. Drible é superar o adversário? Pode ser. Agora, como você supera o adversário? É na base da habilidade ou na base da velocidade? Não tô falando que tenha um bom e o outro ruim, não. São só formas diferentes. E se você tiver os dois, melhor ainda. O Adama Traoré me parece um jogador que consegue um número muito alto, muito relevante de dribles pela capacidade física de colocar a bola na frente. E ao colocar a bola na frente, ele supera marcadores. Isso muitas vezes se enquadra como um drible. Então não é que ele seja o cara mais criativo ou habilidoso no trato com a bola, mas a capacidade dele, física, de colocar na frente e ser difícil de parar, seja pelo choque físico, pela dificuldade que é você segurar o Adama Traoré, seja pela explosão mesmo dele, da velocidade, ele é um cara difícil de ser parado. Então, esse pra mim é o ponto em que o tipo de drible do Adama Traoré precisa ser bem determinado, precisa ser bem definido. Porque não é o drible do cara que vai criar espaços, criar jogadas em espaços reduzidos, que vai trazer pra dentro e trabalhar num setor congestionado do campo. Ele é um cara que se enquadra muito com a ideia de lado de campo, botar na frente e ser difícil de ser parado. Para isso, para você botar na frente, a gente parte de um princípio de que é necessário ter espaço, ter campo. E aí a gente entra num outro aspecto, que é diferença de estilos de jogo, de propostas. Quando a gente fala do Wolverhampton ao longo das últimas temporadas, se a gente pegar a base do time do Nuno Espírito Santo, por exemplo, muitas vezes, não, o Espírito Santo já não tá mais lá, tô falando só porque foi o momento em que o Adama Traoré se destaca na Premier League e se firma na Premier League. Mas o estilo de jogo era muito mais reativo, no sentido de jogar com um bloco mais baixo, mais recuado, usar muita bola longa nas inversões e muita aceleração pelos lados do campo. E aí, nessas transições, você tende a encontrar um campo aberto. Então é campo para o Adama Traoré correr. Campo para ele correr com a explosão, a potência, essa capacidade de botar na frente e se impor fisicamente nesse sentido, é o cenário perfeito. O Barcelona, por outro lado, é um time que tende a jogar tendo controle da posse de bola. O Barcelona quer ter a bola, empurrar o adversário para trás e, sem ter pressa, elaborar as suas posses de bola para construir e criar espaços a ponto de criar jogadas no campo de ataque. Deu para entender a relação e a diferença? O Barcelona, muitas vezes, vai ser um time que vai construir calmamente os seus lances de ataque e, como consequência disso, vai ter adversários fechados e montados lá atrás. Se os adversários estão mais próximos da própria área, se eles estão mais no campo de defesa, você tem menos espaço para colocar na frente e correr. Por mais que você possa ganhar do seu adversário fazendo isso também. Muitas vezes o Adama Traoré, pelo lado do campo, é usado dessa forma. Vai buscar o fundo. Vai buscar o fundo para fazer cruzamentos. Outro aspecto. Se é um cara para buscar levar para o fundo, ganhando no físico, abrindo o campo e cruzar, o Barcelona vai ser um time que vai contar com uma referência na área para explorar cruzamentos? É um outro ponto pra gente levar em consideração. Depende de escolhas, de encaixe, de ideias do Xavi também. Acho que vale como uma alternativa. E aí, quando eu falei sobre o número de dribles, eu acho que é um ponto importante. Eu tô relativizando a qualidade do número de dribles do Adama Traoré aqui, sem dizer que é ruim por conta disso, só relativizando, porque eu acho que tem tipos diferentes de habilidade e de drible e de soluções que você encontra para jogadas. Mas, do ponto de vista de superar adversários, o Campeonato Espanhol hoje, na minha visão, precisa mais disso, de mais dribladores. O Campeonato Espanhol hoje é um campeonato que carece de dribles. Então tem jogos de muito controle, posse de bola, claro, características diferentes. Pode ser um time mais direto, pode ser um time mais físico, um time mais técnico, mas de uma maneira geral, o Campeonato Espanhol deixou de ter nos últimos anos muitos dribladores. E por isso, muitos dos seus jogos pedem isso. Uma solução individual, de uma jogada em que alguém pegue a bola, parta para cima e consiga criar uma solução diante de uma defesa mais fechada. O jogo do passe, o jogo da posse, tá no DNA dos clubes espanhóis e dos jogadores espanhóis. Isso a Espanha produz muito bem. Agora, o tipo de drible, esse faz falta. Então aí pode estar um caminho, uma forma de olhar para o futebol espanhol e para o que o Adama Traoré pode oferecer. Mas, de novo, a gente volta para a formação do Barcelona. O Barcelona pode variar e o Xavi vai variar. O Adama Traoré como um ponta é a melhor opção? Tenho minhas dúvidas, porque aí eu acho que é mais interessante ter jogadores que possam contribuir em mais dimensões do que o Adama Traoré tem a oferecer. Porque eu vejo o Adama Traoré muito como esse cara para oferecer
a explosão em velocidade, que pode ser um ataque em profundidade também. Mas o Adama Traoré tem um grande defeito, né? Assim, uma limitação que a gente viu ao longo dos anos, que é ele é muito capaz de superar os seus primeiros adversários, mas muitas vezes ele peca na definição da jogada. Então ele conseguiu gerar uma vantagem a partir desse tipo de jogada característica dele. Botou a bola na frente, saiu na frente, ganhou do marcador. E aí, o que vai ser o passe, o chute, o cruzamento? Esse toque final nem sempre é o mais qualificado e talvez seja aí onde o Xavi mais precise trabalhar. E já que esse produto final não é a especialidade do Adama Traoré, eu não sei se num nível de Barcelona faz sentido contar com o Adama Traoré para ser um atacante de lado de campo. Por mais que a gente entenda a ideia do Xavi em ter sempre amplitude, abrir o campo, ter jogadores que possam fazer esse movimento de profundidade, né, de entrada para atacar a linha de defesa adversária. Acho que o Ferran Torres, por exemplo, é um jogador que se enquadra muito nisso, nessa ideia de ter um cara que possa atacar a profundidade, seja conduzindo a bola ou para receber no espaço vazio, e aí um jogador com mais capacidade de definição e até capacidade de jogar por dentro, como jogou na seleção espanhola várias vezes, no próprio Manchester City com o Guardiola também. No caso do Adama Traoré, ele me parece uma alternativa mais válida para outros cenários. Por exemplo, um cenário jogando como ala. E aí você vai ter um atacante de lado que pode ter maior liberdade para cair por dentro, para explorar a faixa central, se aproximar da referência do ataque. E aí sim, o Adama Traoré como um ala vindo de trás, porque ele vai poder ter mais espaço olhando de frente e não para receber de costas, por exemplo, não para receber já marcado, cercado por adversários, porque ele nem é esse cara para proteger de costas. Embora ele tenha todo o corpo que ele tem, ele nem é esse cara para ficar ganhando esse tipo de duelo o tempo inteiro. Então faz mais sentido o Adama Traoré encarar o adversário de frente. E vindo como ala, ele pode fazer isso. E mais do que isso, se o Barcelona estabelecer o lado esquerdo como o lado que concentre a posse de bola, a construção ofensiva, as inversões para o espaço vazio, para o lado vazio, podem ser úteis encontrando um cara de tanta potência na chegada à linha de fundo. E aí o Adama Traoré pode ser um ala útil para atacar a linha de fundo, para chegar como um ponta pela direita no momento com bola, partindo do princípio de que ele não vai precisar tocar tanto assim na bola no momento de construção, e sim como um cara do momento da aceleração. Então, enfim, acho que essa era uma passada geral em características dele, em formas que ele pode se encaixar no Barcelona, na questão de jogadores que saem e voltam, ou saem e não conseguem ter sucesso. Eu acho que ele sai um pouco desse padrão, não, até porque ele não fracassou fora do Barcelona, pelo contrário, ele se valorizou fora do Barcelona, mas ele é um jogador que volta ao Barcelona apesar de não ser exatamente o cara que mais identificado com o modelo que se espera. E o Xavi, aparentemente, opta por uma aposta, que para mim é uma grande interrogação, mas eu acho que o que ameniza um pouco isso, se fosse o Barcelona pagando uma grana agora na Adama Traoré, eu questionaria muito. Eu falaria, pô, o Barcelona tá sem dinheiro, tá quebrado, tá com tanto problema. Vai pagar uma grana por um jogador que talvez não mude o status, o nível, a qualidade das suas opções ofensivas? Eu acho que seria meio absurdo. Agora, sendo um empréstimo com opção de compra, ou seja, você vai comprar se você quiser, só vai comprar se ele tiver dado certo, senão não vai fazer muito sentido. Então eu acho que passam a ser 6 meses, aí, um pouco menos do que isso, de uma experiência, de um teste, de uma opção. Partindo do princípio de que o Barcelona está tentando se livrar do Dembélé, por exemplo. O Dembélé é muito mais habilidoso, né? O Dembélé tem muito mais recursos com a bola no pé para puxar para os dois lados, construir jogadas, trabalhar na faixa central do campo, cair pelos dois lados do ataque. Claro, tem também muitas lesões e muitos problemas desde que chegou ao Barcelona, nem perto do potencial que ele tinha ele conseguiu atingir. Mas já que o Barcelona pretende se livrar do Dembélé, ele vai ao mercado para tentar contratar um cara que possa explorar o lado do campo, ainda que com características bem diferentes. Eu acho que o modelo de contratação ameniza o que é uma grande surpresa para mim em termos de escolha no mercado. O espaço está aberto para vocês, um abraço, até a próxima.